Olá, crianças. Essa semana nós vamos ver um pouco sobre divisão. Então, o que é dividir? Dividir um número natural é o mesmo que repartir em partes iguais, tá? Então, são vários os passos da divisão. Então, essa semana a gente vai ver alguns e aí em outras aulas nós vamos ver outros. Só que tem um porém, tá? Tem uma coisa muito importante. E eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês para dar uma explicação. Então, olha, os elementos da operação de divisão. Esse número aqui, que está aqui, o 17, é o dividendo, é o número, né? Ele se chama dividendo, é o número que ele vai ser repartido, tá? O número 2 é o divisor. Aqui, esse número 8, ele é o quociente. E aqui é o resto. Às vezes não tem resto, é zero, né? Então não sobra resto, tá? Então nós temos que prestar atenção aqui quando a gente vai fazer a divisão. Então vamos ver o nosso videozinho da Khan Academy explicando um pouquinho mais para vocês sobre divisão. Temos 24 triângulos aqui. Nesse vídeo eu quero dividir diferentes grupos com quantidades de triângulos. A primeira coisa é dividir esses 24 triângulos em 3 grupos e pensar em quantos eu consigo colocar em cada grupo. Vamos tentar. É preciso dividir os 24 triângulos em 3 grupos iguais. Formamos um grupo aqui, outro grupo igual aqui, e tenho um terceiro grupo igual aqui. Se dividir 24 em 3 grupos iguais, 1, 2, 3, quantos triângulos vão ficar em cada grupo? Dá para contar isso. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 em cada grupo. Então, concluo que 24 dividido por 3 é igual a 8. Agora, talvez você diga, isso é muito parecido com o que vimos na multiplicação. Na multiplicação foi falado que se temos 3 grupos de 8, a gente conclui que 3 vezes 8 é igual a 24. É isso, você está corretíssimo. A gente pode escrever também. Deixa eu fazer esses com as mesmas cores. Escrever que 3 vezes 8, se tenho 3 grupos de 8, no total tenho 24 triângulos. Quando começamos esse vídeo, a gente tinha 24 coisas, certo? E a intenção era dividir essas coisas em 3 grupos iguais. Então, aqui tem 8 em cada grupo, ou 3 grupos iguais com 8 coisas, ou melhor, triângulos que resultam em 24. Mas ainda tem outras formas para resolver isso. Melhor limpar aqui. Então, dá para ver de outra forma. Se no primeiro exemplo dividir 24 em 3 grupos iguais, mas poderia também visualizar 24 dividido por 3 como 24 dividido em grupos de 3 triângulos cada. Assim, vamos ver no que isso se parece. Se dividir isso em grupos de 3, por exemplo, esse é um grupo de 3, esse é um grupo de 3 e esse aqui é um grupo de 3. Já deve imaginar onde vamos chegar. Esse é um grupo de 3 e este é outro grupo de 3. Só pensar sobre quantos grupos de 3 realmente vamos ter. Esse é outro grupo de 3 e esse é outro grupo de 3. Então, quantos grupos de 3 temos? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 3. Para visualizar 24 dividido por 3, dá para dividir esses 24 em grupos de 3. Daí chega a 8 grupos de 3. Uma forma de pensar é que, se você quer expressar isso em forma de multiplicação, deve escrever que 8 grupos de 3 vão ser iguais a 24. Se tem 3 grupos de 8 ou 8 grupos de 3, terá um total de 24. Agora, para deixar mais interessante,
Eu quero que use a ideia que acabou de ver para pensar no seguinte: quanto é 24 dividido por 12? Te desafio a pausar o vídeo e dividir esses 24 triângulos em 12 grupos, ou seja, resolver 24 dividido por 12. Espero que tenha pausado o vídeo. Tem duas formas de pensar no resultado de 24 dividido por 12. Uma é, vamos dividir 24 em grupos de 12 e ver quantos grupos temos. Assim dá para responder o desafio. Vamos lá. Aqui é um grupo de 12 e aqui é outro grupo de 12. Então, temos quantos grupos de 12? Bom, temos 2 grupos de 12. Dá para dizer que 24 dividido por 12 são 2. E outro jeito razoável de fazer é que você poderia ter dito, bom, posso dividir 24 em 12 grupos em vez de grupos de 12. Então, se quero dividir em 12 grupos iguais, bom, vamos ver. Esse é um grupo igual, 2 grupos iguais. Na verdade, é melhor fazer desse jeito. Eu vou fazer assim. 2 grupos iguais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais uma vez, se diz, vou dividir 24 em 12 grupos iguais, quantos você tem em cada grupo? Tem 2. Então, mais uma vez, 24 poderia ser visto como 24 dividido em 12 grupos iguais. E quantos tem em cada grupo? Tem 2 em cada grupo. Ou 24 dividido em grupos de 12. E quantos grupos teria? Já vimos no exemplo de antes, 2 grupos. Agora vou deixar as coisas ainda mais interessantes. Quero que pense sobre algumas coisas. Quero que pense sobre o resultado de 24 dividido por 6. E também quero que calcule o resultado de 24 dividido por, deixa eu usar aquela mesma cor, dividido por 4. De novo, sugiro que pause o vídeo para calcular e desenhar esses triângulos. Qual o resultado de 24 dividido por 6? E 24 dividido por 4. Primeiro, vamos pegar 24 dividido por 6 e tentar dividir 24 em 6 grupos iguais. Vamos ver. Esse poderia ser um grupo igual, 2 grupos iguais. Na realidade, cada grupo aqui é um grupo de 4. E temos 6 linhas. Então, temos 6 grupos iguais, 4, 5 e 6. Assim, se você divide 24 em 6 grupos iguais, quantos tem em cada grupo? Bom, claro que tem 4. Tem 4 em cada grupo. Ou que tal pensar que a gente poderia ter dividido 24 em grupos de 6? Se dividiu 24 em grupos de 6, dá para ver assim. Aqui é um grupo de 6. Esse é outro grupo de 6. Já aqui tem outro grupo de 6. Acho que já vê quantos grupos de 6 nós temos, não é? São quantos grupos de 6? 4. Temos 4 grupos de 6. E sobre o resultado de 24 dividido por 4, vamos pensar. Vejo 24 dividido por 4 como pegando o 24 e dividindo em 4 grupos iguais. Bem assim como eu desenhei. Tenho 4 grupos iguais e em cada grupo tem um 6. Em cada grupo tem 6. Então, note que 24 dividido por 6 são 4 e 24 dividido por 4 são 6. Isso porque eu poderia fazer como 4 grupos de 6, ou dizer que 4 vezes 6 é igual a 24. É igual a 24. Ou até mesmo falar de forma equivalente que 6 vezes 4 dá 24. A forma equivalente que 6 vezes 4 é igual a 24. Bom, pessoal, agora que vocês já viram a divisão através de desenhos no vídeo do Khan Academy, então agora vamos resolver aqui algumas divisões. Então, o sinal da divisão, às vezes nós temos, ele é apresentado assim, um traço com 2
pinguinhos em cima e 8 embaixo, ou se não, dessa maneira aqui, só 2 pinguinhos. Então, vamos lá. Vamos dividir 9 dividido por 3. Essa é a forma, a gente costuma dizer assim, vamos fazer a continha em pé, né? Essa é a forma que a gente faz. Então, este sinal aqui, ele é substituído por esse símbolo aqui, que a gente chama de chave. Tá? Então, vamos lá. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 9? Se a gente for contar, 3, 6, 9. Então, ele cabe 3 vezes. 3 vezes 3, 9. A gente vai fazer uma continha de menos, né? Uma subtração, 9 menos 9, 0. Então, o resultado é 3. Então, se eu tenho 9 balas para dividir entre 3 crianças, cada criança vai ganhar 3 balas. Aqui também, 8 dividido por 4. Então, quantas vezes o 4 cabe dentro do 8? Então, vamos ver, ó. 4, 8. Então, ele cabe 2 vezes. 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. Bom, agora nós temos aqui um pouquinho diferente, tá? 10 dividido por 3. Então, quantas vezes o 3 cabe dentro do 10? Vamos ver? 3, 6, 9. Então, ele vai caber 3 vezes só, tá? Porque depois, se eu colocar mais, ó, 3, 6, 9 e 12, ele vai passar. Então, vamos lá. Ele vai caber 3. 3 vezes 3, 9. Aí, eu vou fazer a continha. 10 tira 9, sobra 1. Essa é uma continha que a gente fala que tem resto, né? Sobrou o resto 1. Então, o resultado é 3, com o resto 1. Essa aqui também é um pouquinho mais trabalhosa, vamos dizer assim. 125 dividido por 5. Vamos lá. 125, 1 não vai dar para dividir por 5, eu vou pegar o 12. Então, vamos lá, 5 cabe quantas vezes dentro do 12? Só 2, né? Porque 5, 10. Então, 2 vezes 5, 10. 2 tira 0, 2. 1 tira 1, 0. Só que a minha conta não acabou, eu vou ter que baixar o 5, certo? Então, quantas vezes o 5 cabe dentro de 25? Vamos lá? 5, 10, 15, 20, 25. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele cabe 5 vezes. 5 vezes 5, 25. Vamos fazer uma continha de menos, uma subtração. 5 menos 5, 0. 2 menos 2, 0. Então, aqui o resultado dá 25. Tá? Outra coisa bem interessante que a gente não pode deixar passar são os termos que a gente usa na divisão, tá? Então, esse 9 aqui, esse número que vem aqui antes da chave, ele tem o nome de dividendo. O 3 que vem dentro da chave, ele é o divisor. A quantidade que dá aqui, tá? Que está representado pelo número 3, ele é o quociente. E o que sobra aqui, normalmente, é o resto. Aqui, nessa nossa conta, não sobrou resto, certo? Mas, né, aqui ela sobrou um resto, tá? Então, esse aqui é muito importante também, a gente saber o nome das partes da divisão.